Eu começo já o programa de hoje com esse crime em família que aconteceu na madrugada de hoje na cidade de Bahia. Um homem morreu após ter sido esfaqueado depois de uma confusão. O repórter David Martins já me adiantou na entrada dele agora na escalada do programa que foram várias facadas e tem agora todas as informações sobre esse crime. É com você, David. Bom dia, meu irmão. Oi, Paulo Neto. Bom dia para você, Paulo Neto. Bom dia para você que está em casa acompanhando o programa. Isso aconteceu durante a madrugada, lá no município de Bahia, em uma região conhecida como Comercial Norte. Foi o seguinte, um jovem de 18 anos, um jovem de 19 anos, o Matheus, ele esfaqueou duas pessoas. Uma morreu no local, a pessoa que morreu no local é o Ronaldo da Silva Pereira, tinha 49 anos, e também ele esfaqueou o Ronilson. O Ronilson é filho do Ronaldo. E o Ronilson tem uma relação amorosa com a mãe do Matheus. O que teria motivado tudo isso? Segundo a delegada Josenise Andrade, com quem eu conversei agora há pouco, o Ronaldo, a pessoa que morreu no local, teria agredido o irmão do Matheus, o assassino. Isso aconteceu dias atrás. E eles ficaram, desde o fato ocorrido, sabe, trocando farpas, se jurando, um dizendo que ia matar o outro. E quando foi nessa madrugada, a promessa de uma das partes foi cumprida. O Matheus, inclusive, confesso, foi ele que chamou a polícia, disse que matou realmente o Ronaldo por causa dessas ameaças e porque ele tinha agredido o irmão dele. O Ronilson, que é filho do Ronaldo e com quem a mãe do Matheus tinha uma relação, também foi ferido a faca e levado para o hospital, onde continua internado. O estado de saúde, inclusive, é considerado delicado. Estou aqui ao lado do perito Igor Ramalho, que esteve no local, uma perícia complicada, doutor Igor, para contar o número de ferimentos causados na vítima, não é isso? Bom dia. Bom dia. Realmente estava bem complicado lá, porque nessas cenas em que a gente vai com o uso de arma branca, em geral, tem muito sangue, né? E a gente teve muita dificuldade lá no local para poder identificar todas as lesões que havia lá no corpo do Ronaldo. Mas, no fim das contas, o que a gente achou? Todas as lesões estavam concentradas na parte aqui anterior do pescoço, aqui na frente. Segundo nos foi informado, você aí contou muito bem a história, né? Existia essa desavença entre o Matheus e o sogro da mãe, né, que era o Ronaldo. E ontem, não sei por que motivo, não sei se tinha álcool envolvido, ontem ele chegou às últimas consequências, né? Ele, na verdade, foi primeiro para cima do filho do Ronaldo, Ronilson, né? Mas não conseguiu matá-lo, inclusive porque a mãe dele, que era namorada de Ronilson, ficou na frente, né, se antepôs e não deixou que ele chegasse a consumar o homicídio contra Ronilson, certo? Então, não satisfeito, Ronilson correu, depois ele foi socorrido, não satisfeito, ele aproveitou do momento em que o Ronaldo estava dormindo no sofá, com a cabeça para cima assim, e aqui nessa região ele desferiu. A gente não conseguiu contar no local de tantas facadas que tinha, mas pelo menos umas 30 facadas aqui nessa região do pescoço. É o que a gente chama, assim, na linguagem mais popular, pegou na covardia. De acordo com a delegada, houve consumo de bebida, o Ronaldo provavelmente estava alcoolizado, porque houve uma grande confusão na casa e o Ronaldo não acordou, não levantou. Então, ele, vendo que não conseguiria consumar o fato com o Ronilson, foi para cima do Ronaldo, que não esboçou nenhuma reação. Normalmente, doutor Igor, quando a pessoa começa a ser ferida, tem aquela questão de botar a mão na frente. No caso do Ronaldo, houve isso? Não houve, né? A gente deixou isso bem registrado lá, fez os exames direitinho e viu que no corpo dele inteiro ele não tinha nenhuma lesão. Principalmente a gente olhou aqui os braços, né? Porque é uma coisa instintiva. Você está sendo ferido por faca, você colocar os braços entre você e o seu agressor. Mas ele não tinha nenhuma lesão, nem nos braços, nem em canto nenhum do corpo dele. Todas as lesões que ele tinha estavam aqui na região anterior do pescoço. Deu para localizar o objeto utilizado no crime? Dá para perceber que é uma arma branca, um punhal, uma faca. Isso ficou no local? Pois é, deu para perceber que era um punhal ou uma faca, né? Mas no local a gente ainda fez umas buscas por lá. No local a gente não encontrou. Ok, é isso. Doutor Igor, muito obrigado pela paciência e esperar. Está saindo do serviço
trabalhou durante toda a madrugada nessa ocorrência, mas gentilmente atendeu a equipe do Correio Verdade. Agora, vamos lá, falar do Matheus. O Matheus, um jovem de 19 anos, sem nenhuma passagem pela polícia, considerado lá na região um menino de bem, considerado um menino exemplar, mas que durante essa madrugada teve aí um momento de fúria, um momento de ódio e praticou esse assassinato e tentou matar outra pessoa. Nós conversamos com o advogado do Matheus, o doutor Getúlio Souza, que esteve na delegacia hoje de manhã para dar assistência, claro, ao cliente dele e também falar com a delegada Josenise, que fez o auto de prisão em flagrante. Vamos ouvir o advogado do Matheus. As informações preliminares é que moravam próximo e essa pessoa que infelizmente veio a ser vítima desse fatídico homicídio era uma pessoa que bebia, agressiva e já havia tentado algumas outras situações contra o irmão de Matheus, de 9 anos. O que se tem é que Matheus é réu primário, Matheus trabalha, estuda, não é envolvido com nenhum tipo de ilícito, sequer acusado de qualquer coisa, nem quando era menor. Infelizmente foi um fato isolado na vida dele. Nós acabamos de finalizar aqui o auto de prisão em flagrante, ele já fez exame de corpo de delito e agora eu irei para o escritório preparar uma defesa preliminar para audiência de custódia que acontecerá logo mais. Doutor Getúlio, foi ele que chamou a polícia, o Matheus? Foi. As informações que estão nos autos e nos depoimentos é que o crime aconteceu por volta de meia-noite, 1h da manhã, e aí umas 5 e pouco, o próprio Matheus ligou para a Polícia Militar e disse o local que estava. A Polícia Militar foi até ele entrou na viatura, chegou aqui e se apresentou espontaneamente. Pois é, tá aí, né? Agora eu estou na frente do IML, do IPC, onde fica, na verdade, o NUMOL, que é o Núcleo de Medicina Odonto Legal, porque o corpo do Ronaldo foi trazido para cá. Ainda não foi liberado. O corpo está aqui, aguardando a presença de familiares para poder fazer o velório e o devido sepultamento. Para cá também, hoje de manhã, veio o Matheus, porque ele foi preso, aí precisa fazer exame de corpo de delito. E é exatamente aqui que se faz esse exame. Ele veio para cá, fez exame e voltou, já está lá na carceragem da Central de Polícia. Dependendo do horário, talvez seja apresentado em audiência de custódia ainda hoje. Se não houver tempo, será encaminhado para fazer essa audiência amanhã, mas a prisão em flagrante já está consumada pelo homicídio praticado e também pela tentativa. Eu volto com você. David, um abraço. Muito obrigado pelas informações. Cristina, vê se eu contei direitinho. Um morto, uma pessoa ferida, um preso e uma família destruída. Né? O rapaz, ele, como disse David, era benquisto na comunidade, na localidade onde morava, e não tinha passagem pela polícia. Eu fico imaginando. Imagina se não fosse. Ter agido dessa forma, na covardia, contra uma pessoa que estava dormindo, tendo antes tentado matar uma outra pessoa, desferindo golpes de faca incontáveis na cena do crime, que apenas aí no IPC é que, lavando o corpo, né, fazendo todo o procedimento que é feito pelos peritos, é que vai se ter uma noção de quantas facadas, de acordo com o delegado, pelo menos 30. Imagine se não fosse uma pessoa benquista, querida, sem passagem pela polícia, sabe? E ainda teve a frieza de horas depois ligar para a polícia e se entregar. Eu só tenho uma pergunta a fazer, eu vou ficar refletindo e peço que você reflita também. Onde nós vamos parar? Sabe? Como os seres humanos estão cruéis. Reflita nisso.